Fala galera, canal Vasco 68, muito obrigado. Solta foto, 300, batemos os 300 inscritos. Os famosos podem estar rindo, mas eles começaram assim também. Obrigado mesmo de coração. Continua divulgando, compartilhando, curtindo, criticando, mas se me xingar, a porrada vai levar. Gente, agora são, que horas são? Acho que são já quase 7h30, 7h40. Tá desabando um dilúvio aqui no Rio de Janeiro. Grajaú City. Brincadeira, Grajaú é o bairro para quem não é do Rio de Janeiro, tá? Tomara que todo mundo esteja abrigado, todo mundo bem, que ninguém se fira. Gente, vou falar algumas coisas, se atropelado, isso aqui, porque comigo é tudo de improviso. O jogo do Vasco ontem, contra os Flores, foi segundo lugar de audiência na Band, perdendo só pra Globo, ficando perto, tá? Da Globo. E pra mim foi uma surpresa pelo seguinte... o canal Dália, o aplicativo, que foi passado pela Atenção Vascaínos, foi passado pelo Fanático Vascaínos, pelo Mário Coelho Vasco e por alguns canais tricolores, passou também. Então divide um pouco a audiência, apesar do aplicativo ter travado algumas vezes, tá? Então, para mim foi uma surpresa, para eles verem a força do Vasco. Em falar em clássico, gente, ontem eu tive a oportunidade de ir ao jogo, mas não fui. Eu não sou interesseiro. Podia levar o celular, ficar lá, e aqui eu tô no jogo, para conseguir mais like, pedir pro pessoal. Não. E detalhe, não era nem arquibancada. Fui convidado para ir ao camarote. Mas seu povão não quis ir. E a minha diretora, a minha linda esposa e minha princesinha, que hoje está mal-humorada, brigou com o papai, não poderiam ir, porque só tinha um convidado. Ora, se a primeira dama não vai, minha princesinha não vai, eu também não vou. Aí minha esposa ainda falou assim, olha... Parece que você estava adivinhando. Você não foi e o Vasco perdeu. Perdeu por um detalhe, gente. Não, dois. Mas pelo menos jogamos bem. E tem que lembrar o seguinte. Jair não jogou. Figueiredo não jogou. O Capasso está chegando. O time está em montagem. Porque o cara falou, não interessa. Se não houvesse falha no futebol, todos os jogos terminariam 0-0. Tá? E tô vendo já um monte de gente... não sei, não vai ficar falando seguidor de quem, mas fica falando da SAF. Porra, meu irmão, vocês lembram que em fevereiro do ano passado, o último jogo que a gente teve contra os mesmos Flores, perdemos de 3-0, era para ser demais. Ontem foi 2-0, mas foi um placar mentiroso, porque agora nós brigamos de igual para igual com um time que está em formação, que é o Vasco, e o time dele já está há anos nessa batida, e o Fernando Diniz também é um bom treinador. Em relação até reforços, o Maurício Barbieri, eu vi a entrevista dele, lógico que ele não fala, tô precisando de reforço, não, ele falou assim, sempre chegando um jogador bom, é bom pra gente. Agora, eu fiquei meio chateado com uma coisa, até meus companheiros aí de mídia, ninguém fez uma única pergunta que eu tinha uma vontade de fazer pra ele. O Orellano, como vocês quiserem, o cara entra 5, 10, 20, 25, 30 minutos, o cara brinca com a bola. A minha diretora é maravilhosa, ela tá me assistindo ali. E, gente, por que ele só joga esse tempo? Eu só queria saber, é uma escolha dele, que ele está entrando aos poucos, ou porque ele ainda está pegando um condicionamento físico? Era a única coisa que eu queria que perguntasse. A única, tá? A única. Gente, a Escola de Samba União Cruz Maltina, quarta-feira, mais conhecido como Depois da Manhã, na Avenida Roberto Dinamite, em frente à sede social do Vasco, vai fazer o último ensaio de rua. Eles estão na Série Prata, se eles conseguirem, eles vão para a Série Ouro, em 3 anos. Série Ouro quer dizer que eles vão passar por cair. Tu imagina que coisa legal. Quarta-feira, dia 15, às 20 horas, a concentração. Nós temos, gente, que perdeu... antes de falar isso, acabou aquele martírio do Sub-20 que ferrou com o nosso atleta Marlon Gomes. Tomara que ele volte bem, porque aí seria já Marlon Gomes, Jair e Figueiredo já recuperados com o Capasso do time. Olha que time diferente já. Vamos parar um pouco para pensar, em vez de ficar só criticando, gente. Vamos dar tempo ao tempo, entendeu? Carioca ainda nem acabou. Vamos esperar, tá? Acabou aquele tormento do Sub-20, o Brasil foi campeão 2-0. O artilheiro foi o André, que meteu o primeiro gol ontem, faltando 7 minutos para o jogo acabar. O empate era do Uruguai, o Vasco. O Brasil foi campeão 2-0 em cima do Uruguai. Graças a Deus acabou esse tormento, que ele volte logo. A gente tem que acabar, gente, com um pouco dessa escrita chata. Eu não gosto de escrita não, mas os últimos 9 clássicos que o Vasco jogou com o Botafogo, Fluminense e Flamengo, ele perdeu.
E por ironia do destino, o último clássico que ele ganhou foi no dia 16 de maio de 2021, na decisão pelo jogo da Taça Rio. O Vasco ganhou o primeiro, perdeu o segundo semifinal e ganhou nos pênaltis, onde o Vanderlei pegou 3 pênaltis. Porra, gente. Mas não valia nada, que era a Taça Rio daqueles que ficaram entre quinto e oitavo. Não interessa. É taça, é título. O que importa é que está lá na sala de troféus e vai ficar para a história. Ninguém vai lembrar que não sei o quê. Como deveriam lembrar que, pelo menos, o pobre do Vanderlei que foi sacrificado, não vou discutir aqui se ele foi bem, ele é que deu o título pra gente, que pegou 3 pênaltis. E o gol da gente, no jogo de ida, sabe quem foi? Dele. Germancano, que não ficou no Vasco porque tinha que pagar alguma coisa que ele veio de graça. É porque o Vasco estava devendo 3 milhões de salários atrasados. Era associativo, tá? Se a SAF tivesse, já teria pago e ele estava aí. A gente não estava sofrendo na mão dele. Uma boa atuação quem teve também foi Alex Teixeira. O pessoal ficou super animado, eu também fiquei. E o Vasco vai disputar uma competição Sub-13, Ibercup. Lembrei do meu filho que disputa essa competição há 7 anos atrás. Essa competição sempre foi em Portugal, na cidade vizinha até da Espanha fronteiriça. Só que esse ano, pelo que eu vi, se não for errada a informação que eu obtive, em julho vai ser aqui no Brasil. Não sei o local ainda. O jogo... uma coisa que eu fiquei meio inconformado. Vasco e Boa Vista, que eu tinha marcado com a minha amiga Denise, no dia 25 de fevereiro, sábado, em São Januário, foi remarcado para segunda. Foi marcado porque eles ficaram com medo que ia ter o clássico Flamengo e Botafogo e o Vasco, a torcida, podia ir atacar do Flamengo. Foda-se. Por sinal, o Flamengo e Botafogo não vai ser no Rio. Esse jogo vai ser no Mané Garrincha. Então, por que não botaram o jogo do Vasco com o trem para sábado? Será que foi a diretoria do Vasco? Não seria inteligente. Seria uma festa bem melhor no sábado à tarde, podendo levar os filhos, pequenos ou não, do que na segunda-feira. O jogo vai ser às 7h30 da noite. Será que foi um pedido da televisão? Não sei, gente. A gente pode pensar um monte de coisa, tá? Até porque o jogo dos Flores vai ser contra a Lusa Portuguesa e vai ser no domingo, mas não tem nada. Não, vai ser no sábado também. Vai ser no sábado. Não tem jogo domingo. Estranho isso. Muito estranho mesmo. E eu queria falar mais uma coisa para vocês. Eu esqueci. Lembrei. A minha diretora faz um. Ela tá ali em pé. Tá com o bracinho duro. Ela, pá, manda. Vasco e Trem do Amapá, ou melhor, Trem do Amapá e Vasco. Infelizmente, já falei que não vai ser no Amapá. A minha diretora me abandonou. Não tem problema. Pode ir. Vai. Não vai ser no Amapá. Eu fiquei triste pelos amapaenses, né? Eles queriam ver o jogo, ia ser na capital, no Macapá. Não vai ser. Esse jogo foi resolvido agora. Vai ser no Mané Garrincha. Vai ser no dia 23 de fevereiro, quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, quinta-feira. O jogo vai ser 9h30. Os ingressos vão começar a ser vendidos na quinta-feira agora. Uma semana para serem comprados os ingressos. Isso em virtude do bom público que deu o Vasco e Nova Iguaçu, 30 mil. Vocês sabiam que antes do Vasco e Nova Iguaçu, dias antes, pouquíssimos dias, teve América Mineiro e Cruzeiro, clássico mineiro, no mês de Mané Garrincha, deu 13 mil pessoas. Então tu vê a diferença. Depois eles querem comparar a torcida do Cruzeiro com a do Vasco e a do Grêmio também, porra, com todo respeito, né? Então, gente, próximo jogo do Vasco, quinta-feira agora, dia 16, contra o Botafogo. Tomara que a torcida do Botafogo compre também, porque a Sul está esgotada e a Leste Inferior já está esgotada também. Então, que lote a Norte, que lote tudo. E o jogo vai ser às 8h30. Vasco e Botafogo, quinta-feira. Depois, na segunda, depois lá, não é essa segunda de carnaval, não. Vai ter o carnaval. Depois, na outra semana, na segunda, o Vasco vai jogar com o Boa Vista São Januário. Tá, era isso que eu queria falar. Não fiquei ontem desanimado com a derrota. O Vasco está em construção, repito. E é isso aí, gente. É esperar um pouco. Tanto eu vou contar um segredo para vocês. O viadinho do meu filho é fluminense. E ele chegou quietinho, porque ele sabe que o Vasco perdeu de 2-0, foi pro Cano, não foi pro Fluminense. E o Vasco jogou melhor, até os tricolores sabem disso. Então ele chegou quietinho, de madrugada, eu tomei um susto, cheguei na cozinha, nossa, vi uma flor aqui, era ele. Mas, gente, o time tá no caminho certo, entendeu? Não é na vitória, vitória se esconde os erros, nas derrotas não é terra arrasada, tá? Fiquem com Deus, boa noite segunda-feira e amanhã tamo junto.